Glórias a Deus, oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por mais esta oportunidade de estarmos em família, estarmos em comunhão, pelos teus filhos e as tuas filhas, Senhor, que dispõem deste tempo, reservam este tempo para estarmos juntos estudando a tua palavra. Nos conduz, Senhor, neste aprendizado, que seja algo que nos traga não apenas conhecimento, mas que nos traga ânimo, nos traga paz, revigore as nossas forças. Esse é o desejo do nosso coração. No nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hebreus capítulo 8. Nós vamos ler todo o capítulo. Todo o capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Assim que o principal a respeito do que temos dito é: temos tal sumo sacerdote que se assentou à mão direita do trono da majestade nos céus, ministro do santuário e daquele verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor erigiu e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer ofertas e sacrifícios. Por isso era necessário que também este tivesse algo que oferecer. Assim, se ele estivesse sobre a terra, nem mesmo sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecerem ofertas segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés devidamente foi avisado quando tinha que acabar o tabernáculo. Porque foi dito: olha, faze todas as coisas conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora, tão mais excelente ministério alcançou, que é o seu, assim que é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada sobre melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, certamente não se procuraria lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, ele diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei para com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Não segundo o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. E como não permaneceram em minha aliança, eu os menosprezei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que ordenei à casa de Israel. Porque esta é a aliança que ordenarei à casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no entendimento deles, e no coração deles as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor deles até o maior. Porque terei misericórdia das suas injustiças, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo: nova aliança deu por antiquada a primeira. Ora, o que é dado por antiquado e se envelhece, definitivamente se acaba. Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, nós vamos agora estudar a Tua Palavra. Conduz o nosso entendimento, conduz o nosso falar, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, é muito importante que você esteja com a Palavra de Deus aberta aí em Hebreus capítulo 8, porque nós vamos fazer uma explanação expositiva. Nós vamos seguindo verso a verso. Pai do Senhor, pastor Tamiro, Pai do Senhor, pastor Fábio, Deus abençoe. Então, é importante que você acompanhe comigo a leitura, porque eu não preparei nenhum esboço. Então,
Eu não irei explanar no sentido apenas contextual. Nós vamos fazer um acompanhamento expositivo, verso por verso. Então eu preciso que você esteja com a palavra de Deus aberta. Amém? Meus irmãos, iniciemos aqui pelo verso 1. Assim que o principal, a respeito do que temos dito, e o que é que o apóstolo Paulo tem dito? Ele tem dito sobre o melhor sacrifício, ele tem dito sobre o sacerdócio de Cristo, ele tem dito sobre Melquisedeque ser o primeiro sacerdote que já indicava para Cristo. E onde a gente vê isso? No capítulo 7. Então, ao estudarmos o capítulo 8, ele já começa dizendo, de tudo que a gente tem dito no capítulo 7, temos tal sumo sacerdote que assentou à mão direita do trono da majestade dos céus. Meus irmãos, o fato que o Senhor Jesus está assentado à destra de Deus, à destra do Pai, difere o cristianismo de qualquer outra religião. Veja, a tendência da humanidade qual que é? Ela dizer, todos os caminhos levam a Deus. Isto parece um caminho, parece um discurso, para usar uma palavra da moda, né, politicamente correto, e um discurso muito bonito. Olha, não importa se você é budista, se você é muçulmano, se você é hindu, se você professa qualquer fé, kardecista, não importa. Todos os caminhos levam a Deus. O importante é praticar o bem. Isto é uma mentira. Porque só existe um caminho que leva a Deus. E Jesus é o único caminho. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Então, por conta disso, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos fala assim que o principal a respeito do que temos dito, temos tal sumo sacerdote que se assentou à mão direita do trono da majestade dos céus. Então, Jesus, ele veio do mais altos céus, ele foi no mais profundo da terra e ele retornou em glória para o mais alto dos céus e está à direita do trono de Deus. Então, ao estar lá à destra do Pai, ele comprovou que a sua obra está terminada. O verso 2 nos fala, ministro do santuário e daquele verdadeiro tabernáculo, o qual se erigiu e não o homem. Quando fala aqui ministro, ele está usando uma palavra que se refere ao serviço sacerdotal, aquele ato de ministrar, que também, em uma sombra, era atribuída ao homem, ao serviço que o sacerdote fazia na terra, e que o Senhor Jesus o faz diante do Pai, por mim e por você. E daquele verdadeiro tabernáculo, ou seja, da morada de Deus que está no céu. Não esse tabernáculo erguido por mão de homens, como o texto mesmo aqui refere-se ao tabernáculo terrestre erguido a partir do que foi determinado a Moisés. Verso 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer ofertas e sacrifícios. Este era o trabalho de mediação dos sacerdotes, oferecer os sacrifícios, oferecer as ofertas, para que através daquelas ofertas dos sacrifícios ministrados pelos sacerdotes, houvesse a remissão, o pagamento, o perdão dos pecados do povo.
E aqui Paulo fala, este também, ou seja, Jesus também, em sendo sacerdote, tinha que oferecer oferta e oferecer sacrifício. E ele ofereceu o que como oferta e sacrifício? A si mesmo. Nós vemos aqui no verso 27, se você voltar um pouquinho, no capítulo 7, você está com a Bíblia aí? Diga comigo, eu estou com a palavra de Deus, eu estou com a Bíblia, ou só escreva a Bíblia, mas comente aí se você está acompanhando comigo com a palavra de Deus. O verso 27 do capítulo 7, uma folhinha para trás, fala o seguinte, que não tem necessidade a cada dia, está falando de Jesus, a cada dia, como os outros sacerdotes, de oferecer sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isto fez ele uma só vez, oferecendo-se a si mesmo. Então nós vemos aí que Jesus, para cumprir esta não determinação, mas esta liturgia do cargo, esta obrigação do cargo, este costume do cargo, esta função do cargo, melhor dizendo, que era a função de ministrar a oferta, o sacrifício, Jesus, enquanto sacerdote, também o fez. E como nós vimos aqui, ele ofereceu a si mesmo em sacrifício. A garganta está querendo me deixar na mão, mas nós vamos até o final em nome de Jesus. Verso 4. Está entendendo até agora? Glórias a Deus. Assim ele quem? O Senhor Jesus Cristo, estivesse sobre a terra, se ele tivesse permanecido na terra, para exercer essa função de sacerdote, nem mesmo sacerdote ele seria. Veja, ele é sacerdote no céu de coisas espirituais. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote ele seria. Por quê? Porque ele não era da linhagem de Levi. Ele não era da tribo da onde sairiam os sacerdotes. E na terra não havia necessidade, porque na terra haviam sacerdotes que oferecem ofertas segundo a lei. E daqui a pouco nós vamos estudar que a proposta do Senhor era de um novo concerto, de um novo pacto, de uma nova aliança. Então, devido ao seu sacerdócio eterno, a oferta dos sacerdotes segundo a lei, ela se torna antiga, ela se torna antiquada, ela se torna ultrapassada. Já não há mais a necessidade de sacrifícios. Então, é interessante nós observarmos aqui o contexto que Paulo estava ministrando aos hebreus. Um povo que foi criado nos dogmas da lei, nos preceitos da lei. E este povo, ele estava assim como que meio que, será que no tempo da lei não era melhor? Será que no tempo da... sabe aquela situação mesmo querendo regressar àquilo que eles já tinham ultrapassado, uma vez que eles já conheceram a mensagem de Cristo. E Paulo os está alertando justamente quanto a isso. Quão maior é o Senhor Jesus, enquanto sacerdote celestial, do que os sacerdotes que praticam os rituais. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente tem que estar muito atento, porque nos dias atuais tem muita gente querendo voltar para práticas judaicas. Tem pessoas que querem construir templos judaicos, tem pessoas que querem construir cultos judaicos,
tem pessoas que querem utilizar símbolos judaicos, tem pessoas que querem utilizar liturgias judaicas, tem pessoas que querem guardar dias judaicos. Tem uma série de coisas que, assim, conheceu a graça, está no novo pacto, mas quer fazer como os judeus faziam. Pegar partes do culto judeu e trazer para nós cristãos. Isso é a mesma coisa que os hebreus estavam querendo fazer e Paulo os alertando, não. Vocês adoram um sacerdote que, se fosse na terra, nem sacerdote ele seria. Mas ele é um sacerdote que o sacrifício que ele fez, ele se deu a si próprio. Mas ele não ficou apenas nisso. Ele ressuscitou, está à destra do Pai. E de lá ele ministra. Isso é algo maravilhoso, meus irmãos. Agora, pensa, nós muitas vezes nos queremos sujeitar a sacrifícios para conseguir as coisas de Deus, como se nós estivéssemos no tempo da lei. E aí as pessoas falam, olha, faz sacrifício disso, faz sacrifício daquilo, faz sacrifício... Não, o sacrifício já passou. O Senhor fez o sacrifício por mim e por você. As coisas que nós fazemos agora, as fazemos pela graça, as fazemos por amor, as fazemos por gratidão, mas querer voltar para práticas judaicas, querer incrustar na igreja, colocar dentro da igreja, fazer uma miscigenação entre a cultura judaica e a cultura cristã, é ignorar o sacrifício de Cristo. Ou, na melhor das hipóteses, é diminuir, apequenar o sacrifício de Jesus. Então, fujamos disso. O preço já foi pago, o sangue já foi derramado, as bênçãos e as promessas já foram alcançadas. O que fazemos agora, fazemos por amor e não por sacrifícios para conquistar coisas ou para ter pecados perdoados. Não. O amor de Cristo nos constrange a doar. O amor de Cristo nos constrange a ser fiéis. O amor de Cristo nos constrange a amar ao próximo, a compartilhar com o próximo. É o amor do Senhor Jesus e não sacrifícios. E não sacrifícios para conquistar coisas ou para ter perdão de pecados. Se você está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Vamos caminhando. Verso 5. Os quais servem de exemplo à sombra das coisas celestiais. Os quais quem? O sacerdócio levítico. O sacerdócio humano. Como Moisés divinamente foi avisado quando tinha que acabar o tabernáculo. Porque foi dito, olha, faze todas as coisas conforme o modelo que me foi mostrado no monte. Meus irmãos, uma cópia, por melhor que seja, ela é sempre cópia. Ela nunca será o original. Uma sombra, que é quando você coloca um objeto, a luz reflete naquele objeto, gera uma sombra. A sombra nunca será o original. Então, nós vemos, por exemplo, cópias de grandes obras, de grandes artistas da pintura, em consultórios dentários, consultórios médicos. Pode ser que você tenha aí na sua casa alguma réplica de alguma grande pintura, mas aonde estão os originais? Estão nas mãos dos grandes colecionadores ou nos museus. O original é sempre original. A cópia é sempre cópia, por melhor que seja. Moisés se esmerou em fazer conforme o Senhor tinha determinado. Depois Salomão também o fez. Vejamos, o que se coloca como cópia não pode ser
endeusado ter um valor maior do que o original. Veja, tudo que foi feito aqui, desde a aliança que veio por Adão, que veio por Noé, que veio por Abraão, que veio por Isaac, que veio por Jacó, que veio por Moisés, todas estas pessoas, elas prefiguravam quem? A Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu fico imaginando, chegamos em Jesus, que é o sumo sacerdote, como que nós podemos idolatrar pessoas? Como que nós podemos colocar pessoas como nossos mediadores? Como nós colocamos pessoas como nossos mediadores? Não, só há um mediador entre eu e o Pai. Só um mediador entre você e o Pai, Jesus Cristo de Nazaré, o justo. Somente Ele. Então nós vemos que os sacerdotes levíticos, eles eram também apenas uma sombra do sacerdote Jesus, que seria o sacerdote definitivo, que é este, que como nós já dissemos aqui, está à destra do Pai, ministrando por mim e por você. Diga graças a Deus. Meus irmãos, então vamos falar um pouquinho deste mediador. Verso 6. Mas agora, tão mais excelente ministério alcançou, que é o seu, assim que é mediador de uma nova aliança que está confirmada sobre melhores promessas. Meus irmãos, nós vemos que a nova aliança, o novo pacto em Cristo Jesus, ele é superior e toma o lugar do antigo. Cristo exerce as funções, Cristo ministra entre Deus e os homens, não segundo a lei que foi dada a Moisés, mas segundo a nova aliança que ele mesmo constituiu. Nós temos que observar o seguinte: não é que o Senhor dispensou toda a palavra que foi dada no Velho Testamento. E mais, não estou querendo dizer também que a aliança é o Novo Testamento. Não é isso que eu estou querendo dizer. Nós vamos ver aqui que a aliança ela é Jesus. Mesmo porque quando Jesus implantou a nova aliança, não tinha Novo Testamento. Mas nós vemos que esta aliança ela é muito superior e ela funciona como justamente uma lei que, ao ser impetrada, que ao entrar em vigor, ela acaba, extingue, coloca em desuso a lei que ela está substituindo. Uma lei nova, ela revoga a anterior, à medida que ela vem para substituir aquela anterior. Então vejamos, a forma de se alcançar o favor de Deus, o relacionamento com Deus na velha aliança, era a seguinte: Deus escolheu o povo de Israel através da descendência de Abraão. Era um povo, quando foi escolhido,
um povo que não representava na terra muita coisa, quase nada. Existiam nações muito maiores, mas eu não sei te explicar por quê, a palavra do Senhor não revela por quê, Deus escolheu Israel. Deus escolheu Israel, vou te dar uma razão. Porque era da vontade de Deus escolher Israel. E uma vez que ele escolheu Israel, ele fez uma aliança, um pacto com Israel. E este pacto previa um compromisso de ambas as partes, porque isso é uma aliança. Uma aliança é um pacto que se dá no mínimo entre duas partes. E eles formaram aquela aliança e ela está bem prefigurada, assim, bem demonstrada, bem caracterizada a partir dos 10 mandamentos e de todas as outras leis cerimoniais que se seguiram aos 10 mandamentos. Esta era parte do povo, obedecer as leis, não se misturar, para que através daquele povo o nome do Senhor fosse conhecido. Era um tempo em que as nações eram conhecidas pelos seus deuses. E quando uma nação ia para a guerra, quem ganhava a guerra ou quem perdia a guerra era o Deus daquela nação. E qual que era a parte de Deus? Façam, obedeçam, e eu serei o Deus de vocês. Eu guardarei vocês. Eu prosperarei vocês. Hajam em fidelidade comigo, que eu vou agir em fidelidade com vocês. Mas nós vemos aqui no verso 7 o seguinte: porque se aquele primeiro pacto, primeira aliança, fora irrepreensível, certamente não se procuraria lugar para o segundo. Ora, se fosse possível o homem alcançar, agradar a Deus através daquele pacto, se fosse possível o homem salvar-se a si mesmo, redimir-se a si mesmo, entrar em sintonia com a vontade de Deus, através do primeiro pacto, não tinha necessidade de Jesus. Mas ao homem foi sempre impossível guardar a lei. E por conta de que era impossível guardar a lei, houve esta prefiguração de Cristo nos sacrifícios que eram feitos com os cordeiros. Por quê? Porque a lei não era o suficiente. Em estudo anterior, nós vimos que a lei é como se fosse um espelho, que você vê o pecado, você vê o seu erro. Mas não adianta você pegar o espelho e limpar, tentar esfregar no seu rosto para limpar aquela sujeira, porque o espelho não limpa a sujeira. Então a lei não conseguia, ela acusava, ela mostrava o pecado, mas não conseguia remir do pecado. Aí houve a necessidade de temporariamente, através da ministração dos sacerdotes, fazendo uma sombra do que é no santuário celestial, que os cordeiros fossem sacrificados em prol da remissão do pecado do povo. Mas sabendo que isto era uma situação paliativa. E aí nós vemos aqui no verso 8, a partir do verso 8, a maior citação no Novo Testamento do Velho Testamento. Que é quando aqui Paulo cita, e aqui nós vemos a importância da profecia de Jeremias. Nós vemos aqui Paulo citando integralmente Jeremias 31, a partir do verso 31 até o verso 34. Vou ler o verso 8. Porque repreendendo-os, ele diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei para com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não segundo o pacto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão
para os retirar da terra do Egito. E como não permaneceram em minha aliança, eu os menosprezei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que ordenarei à casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, porei as minhas leis no entendimento deles e no coração deles as escreverei. Então, Paulo faz citação aqui aos Hebreus e há um texto conhecido dos Hebreus. Há uma profecia conhecida dos Hebreus, que é a profecia de Jeremias 31. E o que ele faz com isso? Querendo que eles entendam que estes dias, que esta profecia se cumpriu em Jesus. Em Jesus foi estabelecida uma nova aliança. Em Jesus foi estabelecido um novo pacto. E agora o pacto não era mais ordenanças de leis e cordeiros. Agora era nova aliança em Cristo. Crer em Jesus. Crer que o sacrifício de Jesus é o suficiente. Meus irmãos, entendam. Todas as vezes que nós nos martirizamos pelos nossos pecados, todas as vezes que nós nos entristecemos e nos afastamos do chamado de Deus para a nossa vida, do ministério, todas as vezes que nós não participamos da Santa Ceia, nós estamos dizendo que o sacrifício de Jesus não é suficiente para remir os nossos pecados. Todas as vezes que nós nos penalizamos, todas as vezes que nós fazemos algum sacrifício financeiro e nos desdobramos para fazer algo, para conquistar algo de Deus, a gente vê que o sacrifício de Cristo, a gente atesta, a gente declara que o sacrifício de Cristo não foi necessário. Talvez seja algo confuso na sua mente, mas se você estudar a palavra de Deus, você vai compreender cada dia mais que todas as coisas foram cumpridas nele. Tudo foi cumprido nele. O preço já está pago. Esta palavra se cumpriu em Jesus. Foi estabelecida uma nova aliança. Foi estabelecido um segundo pacto. Foi estabelecida uma nova aliança. Foi estabelecido um segundo pacto. Diz o Senhor, porei as minhas leis no entendimento deles, no coração deles as escreverei. Entenda, o Senhor está dizendo, eu lhes serei por Deus e eles serão meu povo. O sacerdote, ele conseguia pegar o cordeiro, imolar o cordeiro, aspergir o sangue do cordeiro e ministrar ali naquele cerimonial, que era a sombra do sacrifício de Jesus, ministrar ali o perdão para aquele que tivesse ofertado o cordeiro. Mas agora é algo superior, porque o sacerdote, ele conseguia ir até aí, mas ele jamais conseguiria colocar dentro da cabeça de um hebreu, dentro do coração de um hebreu, o que é Deus. Ele jamais conseguiria colocar no entendimento de um hebreu as palavras do Senhor com vida. O máximo que ele podia fazer era matar o cordeirinho, era estudar a lei, era ensinar a lei, mas colocar dentro só Jesus Cristo de Nazaré, o sumo sacerdote que ministra à destra do Pai que está no céu, consegue fazer na minha e na sua vida. Aquela que aceita verdadeiramente como o Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador,
aquele que aceita este sacrifício de sangue como suficiente para remir os seus pecados, ele começa a ver Cristo vivendo dentro dele. Cristo ministrando ao seu coração, ministrando ao seu entendimento. Então já não é mais palavras de homens que convencem, mas o Espírito Santo que fala dentro de você que te convence. Não são mais palavras de homens. E ainda existe uma multidão que está com saudade de palavras de homens. Ainda tem uma multidão que quer ouvir, faça isso ou faça aquilo, pode isso ou pode aquilo. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor constituiu para si mestres, doutores, apóstolos, pastores, as mais diversas funções. Mas isso não quer dizer que você seja dependente de ninguém. Existem sim pessoas que têm habilidade, que o Senhor capacita e o Senhor ordena que transmitam conhecimento. Mas você não pode ser dependente de ninguém para ter a sua conexão com o Pai. Todas as vezes que você precisa de alguém para mediar o seu contato espiritual, para intermediar o seu contato com o divino, você está negando o sacerdócio de Cristo. Você consegue entender a gravidade disso? Esta palavra se cumpriu em Jesus, que foi a pergunta da nossa irmã Solange nessa tarde. Esta é a nova aliança. Havia uma velha aliança. Hoje tudo se fez novo em Jesus Cristo de Nazaré. E a palavra diz mais: e não se ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior. Ninguém pode chegar e dizer para você, Jesus é assim, é assim, é assim, não é assim. Não! O Espírito Santo testifica no teu coração sobre Jesus Cristo de Nazaré. Sim, compartilhamos um com o outro a palavra, mas a revelação de Cristo está para o menor, está para o maior. Eu sou homem de Deus. E não há diferença nenhuma entre você que está me assistindo nesse momento. Porque você é mulher de Deus. E você é homem de Deus, igualzinho a mim, à medida em que nós recebemos a ministração do sumo sacerdote Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, todos me conhecerão, do menor deles até o maior, porque terei misericórdia das suas injustiças. Oh, meu irmão, minha irmã, seja alcançada agora por esta palavra da verdade. Porque terei misericórdia das suas injustiças, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei. Você sabe por que Jesus pode ter misericórdia das suas injustiças? Quem fez isso, quem deu legalidade para ele fazer isso, foi a cruz. Foi a cruz. Não entregue a sua culpa, o seu pecado, ao juízo de ninguém, somente daquele que levou sobre si as suas dores. As suas dores foram levadas por Jesus. Devido à cruz, os pecados e as iniquidades, elas já não mais existem. É um negócio assim. Devido à cruz, os pecados e as iniquidades já não existem. Aí você poderia me perguntar, mas pastor, hoje eu fiz tal coisa. Hoje eu cometi um erro novamente. Hoje eu falhei de novo. Veja. Através da cruz,
Os pecados não mais existem para aqueles que confiam no poder remidor de Cristo. Agora, aqueles que confiam no poder remidor de Jesus, eles não obedecem por medo, eles não obedecem por temor, eles não obedecem por dúvida, incertezas quanto ao amanhã, incertezas quanto à salvação, medo de ir para o inferno, não. As pessoas que creem verdadeiramente em Jesus, elas querem se aprimorar degrau em degrau, degrau em degrau, cada dia melhorarem. Por quê? Para alegrar aquele que já as salvou, alegrar aquele que já as remiu, para entrar em sintonia com a vontade dele. O preço já foi pago. Precisa apenas você estar alinhado com a vontade do Senhor, crendo nele. Não tem como a pessoa entender, não tem como a pessoa crer verdadeiramente no sacrifício de Cristo e não ter um coração voltado a ser cada dia mais parecido com ele. Vou repetir. Não tem como uma pessoa crer no sacrifício de Cristo, crer na sua morte de cruz, crer no derramamento do seu sangue, crer na remissão dos seus pecados e não desejar ser cada dia mais parecido com Jesus. E é aí que está a mudança na minha e na sua vida. Não é por religião, não é por dogmas, não é porque pastor fulano falou isso, apóstolo fulano falou isso, bispo fulano falou aquilo, que você vai mudar. Não é pai, nem mãe, não é esposo, não é esposa, não. É crer no Senhor Jesus. Transforma a nossa vida verdadeiramente. Porque terei misericórdia das suas injustiças e de seus pecados e de suas iniquidades, não me lembrarei mais. Mar do esquecimento. A cruz da legalidade para que o Senhor pegue os teus pecados e coloque no mar do esquecimento. Dizendo nova aliança, quando ele falou nova aliança, deu por antiquada a primeira. Quando lá Jeremias falou, olha, vai ter um dia que vai ter uma nova aliança, ele já estava dizendo, olha, vai ter um dia que essa atual aliança vai ficar para trás. Quando Jeremias disse isso lá, ele já falou, olha, vai ter um dia que essa aliança que nós estamos vivendo vai ficar para trás. Então, a partir do momento que ele deu como antiquada, aquela que foi estabelecida como temporária, porque ela não era suficiente, porque o povo não conseguia cumpri-la integralmente, porque havia necessidade dos cordeiros. Ora, o que é dado, e estou lendo aqui a palavra do Senhor, verso 13. Ora, o que é dado por antiquado se envelhece definitivamente e acaba. Meus irmãos, a cruz, ela firmou um novo pacto, firmou uma nova aliança. Em Cristo há um novo pacto, o pacto da graça, o pacto do favor imerecido. Não vivamos segundo as ordenanças anteriores. Não vivamos segundo os dogmas anteriores. Não vivamos nos sacrifícios anteriores, que desmerecem o sacrifício de Jesus. Vou ler para vocês, para finalizarmos. Mateus 26, verso 27 e 28. Mateus 26, verso 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do novo pacto,
o sangue da nova aliança. Oh, glórias ao teu nome, Jesus. O qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Quando Jeremias profetizou, Jeremias falou: olha, vai ter um novo pacto com Israel, vai ter um novo pacto com Judá. Mas quando Jesus estava prestes a derramar o seu sangue, ele falou: olha, esta é a aliança que eu faço com muitos. E glórias a Deus porque nós fomos enxertados na videira. E glórias a Deus porque este sangue foi derramado por mim e pela sua vida. Curve a sua cabeça. Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estudamos a Tua palavra, Senhor. Que a cada dia mais ela possa chegar ao nosso entendimento e ao nosso coração, trazendo luz da Tua vontade, Senhor. Não nos deixe saudosos, Senhor, da aliança antiga. Não nos deixe seguindo a dogmas, a homens que muitas vezes querem nos convencer a fazer coisas, a fazer sacrifícios por medo, por temor, ou muitas vezes até por ganância. Senhor, que nós nos sintamos completos no Teu sangue que foi vertido para nos dar vida e vida e abundância. Senhor, nós Te louvamos, porque neste momento o Senhor está à destra do Pai, ministrando por cada um de nós. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos ao Senhor que é o sumo sacerdote. Oh, aleluia! No Teu nome e para a Tua glória, Jesus. Amém. Graças a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um aqui presente, com cada lar aqui representado e com a Igreja do Senhor permaneça não só hoje, mas para todo sempre e todos aí no seu lar digam amém.